Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós vamos continuar trazendo esse estudo. Nós estamos vendo o período da nação fragmentada, aquele período em que a nação de Israel era uma nação só, mas após a morte de Salomão, o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com Jeroboão, nós já comentamos isso nos primeiros 5 vídeos, e o reino do sul ficou com Roboão. Mas você sabe que quando a nossa vida espiritual não vai bem, quando não estamos fortes com o Senhor, quando não estamos firmando a nossa fé com o Senhor, nós somos alvos de ciladas, de fracassos espirituais. No quinto ano do reinado de Roboão, ele sofreu uma incursão, um ataque pelo rei Sisaque do Egito. Então lembre-se que Roboão, no áudio anterior, nós comentamos que por ele não preparar o seu coração para buscar o Senhor, seu coração ele ficou fraco, espiritualmente fraco. A nação de Judá entrou, podemos dizer, no início de um colapso espiritual, e devido o que? A Roboão não ter preparado o coração para buscar o Senhor. E o texto aqui que nós vamos ler agora, que está em 1 Reis capítulo 14, versículo 21 a 28, que tem também um paralelismo no texto de Crônicas, que narra praticamente esse texto mais alguma coisa, está em 2 Crônicas capítulo 12, versículos de 1 a 12. Então o texto diz assim: o Egito invade Judá. Então, vejam só, sucedeu, pois, que no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Sempre que alguém ia a Jerusalém, a pessoa subia a Jerusalém. Veja só o que aconteceu. E tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do Senhor, ou seja, os tesouros do templo, os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então, aquele reino cheio de tanto ouro, com tantas coisas magníficas no templo do Senhor, tanto ouro, Era comum ouro na época de Salomão. Escudos eram feitos de ouro. Pois bem, Sisaque, rei do Egito, ele então invade Jerusalém, leva os tesouros do templo, leva os tesouros da casa do próprio rei, e pior, leva os escudos de ouro. Então veja só o que aconteceu. O versículo 27 diz: em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre. Veja só esse metal que não é incomparável com ouro. Não tem como comparar o cobre com ouro. Mas como Sisaque tinha levado esses escudos de ouro, só restava ele agora fazer os escudos de um material bem inferior, que era o material de cobre. E os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. É como uma espécie de comitiva. Sempre que o rei ia ao templo, havia essa comitiva, essa guarda, podemos dizer, no tempo de hoje, poderíamos dizer a guarda presidencial. Naquela época, a guarda do monarca, a guarda do rei, na época do Império Romano, a guarda pretoriana, mas aqui é a guarda do rei Roboão, guardando o rei com escudos bem inferiores aos escudos que Salomão tinha mandado fazer, que era um escudo de ouro. Então esse texto aqui, ele não entra muito em detalhe como é que foi essa invasão, mas no texto paralelo de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo de 1 a 12, ele traz mais informações como é que ocorreu isso. Então eu vou ler novamente, apesar de ser um texto paralelo, é interessante nós lermos aqui. Então veja, quero fazer aqui um parênteses. Veja só, quando a situação espiritual de Judá não estava bem, porque o rei não preparou seu coração para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para adorar a Deus, a nação se esfacelou. Então a nação espiritual, a Judá, que poderia ser um exemplo para Israel, já não estava sendo um exemplo. E sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então abandonou aqui, o texto é bem claro, deixou a lei do Senhor. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Isso aqui ficou interessante. Deus permitiu que esse Sisaque, o rei do Egito, invadisse Jerusalém, invadisse Judá, por desobediência do rei Roboão.
Aí aqui diz a quantidade do efetivo do exército de Sisaque, que fala da sua cavalaria poderosa, né, como soldado de infantaria. Então o texto diz, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. Ou seja, o poder de mobilização, o poder, você sabe que uma tropa de cavalaria, ela tem um grande poder de mobilidade. Então uma tropa ligeira, uma tropa rápida. Essa invasão foi algo muito rápido, repentino e inesperado. Por quê? Porque a tropa de Sisaque, rei do Egito, estava preparadíssima com esse exército poderoso, com 1.200 carros, numa época tão difícil, mas ele tinha esse poder de manobra grande em suas mãos e podia rapidamente invadir qualquer área com esses carros. Então, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, então a tropa preparadíssima. Cavaleiros aqui você pode entender que não significava só que eles estavam a cavalo, mas poderia também ter um bom efetivo aqui. E nós cremos que a grande maioria aqui era de um exército de infantaria, tropa a pé. E ele enumerava a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. Então uma espécie de confederação de nações se uniram para destruir Judá, ou para dar uma lição em Judá. O verso 4 diz, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então não começou logo com Jerusalém, não, mas começou atacando as outras cidades ali adjacentes, cidades que pertenciam à tribo de Judá, e aí ele foi conquistando, conquista após conquista, né? Conquista, consolida, reorganiza e parte para o ataque, né? Como fazem os exércitos, né? Conquista, consolida, se reorganiza e parte para o próximo objetivo, né? E assim ele foi conquistando até chegar em Jerusalém. O texto no versículo 5 diz, então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes, então veja a voz profética, Deus ainda usou este homem aqui, Semaías, o profeta Semaías, para profetizar, e ele assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então a palavra do Senhor, que estava o Deus, ele mostrando aqui qual o motivo desta invasão, porque eles tinham abandonado, né, o rei Roboão tinha abandonado a lei do Senhor, e aí Deus permitiu. Então se humilharam, versículo 6, vemos aqui um quadro de humilhação, quando eles ouviram essa palavra do Senhor, eles então se humilharam. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Então ele reconhece que realmente a desobediência era deles, Deus tinha todo o direito de cobrar, de trazer essa justiça, de julgar os atos da nação de Judá por causa deste gesto do monarca e consequentemente dessa nação. Versículo 7 diz, vendo pois o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Então Deus ainda teve misericórdia deste rei e da atitude do povo, não é? Dos principais do povo, cremos assim. Eles se humilharam na presença do Senhor e Deus, vendo isso, Deus então poupa que a nação fosse totalmente destruída. Mas no versículo 8, o que é que nós vemos? Nós vemos a consequência dessa desobediência, apesar de Deus não ter permitido que Sisaque arrasasse totalmente Judá e as suas cidades, mas fez com que Judá tornasse uma espécie de nação ou de território vassalo ao Egito, porque o texto no versículo 8 diz assim, porém serão seus servos, para que conheçam a diferença na minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Então Deus agora estava dizendo para ele, vocês agora vão saber como é duro estar na mão de pessoas que não têm misericórdia de vocês. Eu tive misericórdia de vocês, mas vocês não quiseram me servir, agora vocês vão servir a um. E vocês verão a diferença agora entre a minha servidão e a servidão dos povos que irão dominar vocês. Aí o versículo 9 diz assim, subiu pois Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Então está, como nós lemos no texto paralelo, acabamos de ler, novamente está sendo repetido aqui. Aí o versículo 10 novamente diz, e fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os guardas e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E o versículo 12 termina com uma humilhação e diz assim, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele,
para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Então está esse quadro aí melancólico, triste, do reino ainda de Roboão. Não se esqueça que no 5º ano do seu reinado ele sofreu essa primeira incursão do rei Sisac, rei do Egito, que com uma confederação de nações, mais 3 nações, eles se juntam para destruir a nação de Judá. O que poupou Judá de ser destruída foi a humilhação do povo, mas foi uma humilhação, podemos dizer, que teve suas consequências, porque Deus não tirou o castigo do Egito sobre a nação, ou sobre o território, ou sobre a área de Judá. O que fica para nós é que nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Se nós não formos totalmente fiéis, Deus vai levantar situações para que nós venhamos a aprender como é difícil, como não vale a pena nós desobedecermos ao Senhor a custo de nada, a troco de nada. Não vale a pena desobedecer a Deus. É preferível nós sofrermos mais com o Senhor do que desobedecê-lo. E quem é que nos garante que nós iremos nos arrepender? Quem é que nos garante que nós iremos aprender com o sofrimento? Então é muito melhor nós colhermos esses ensinamentos do passado e não desobedecermos ao Senhor. Sejamos fiéis a Deus, seja fiel e Deus vai lhe abençoar muito, muito, abençoar muito. Que Deus lhe abençoe.